Abra sua Bíblia no Salmo 128, irmãos amados, porque nós estamos começando esse mês sobre o mês da família, e nada melhor do que o retrato da família que nos mostra esse salmo glorioso. Eu estava lendo o Salmo 28 e observando algumas coisas que foram escritas por esse salmista. O Salmo 128, irmãos, ele faz parte de um grupo de salmos que começa no 120, não é? Que é chamado aí na sua Bíblia de Cântico dos Degraus. Essa série de salmos, que em geral não tem autor específico, eles eram cantados pelo povo de Deus quando subiam para Jerusalém. As famílias tinham prazer, alegria de poder, uma vez por ano, irem a Jerusalém. Isto é um fato até hoje no mundo árabe, não é? No mundo do Oriente Médio. Vocês percebem que o pessoal do islamismo, eles também fazem um esforço sobre-humano para visitarem Meca, né? Que é a capital do islamismo, uma vez por ano. Eles fazem um esforço muito grande. O povo de Deus no passado também fazia um esforço muito grande e saíam de todas as aldeias, de todas as regiões, para subirem a Jerusalém. Jerusalém é aquela cidade edificada sobre os montes. A própria Bíblia diz, para onde sobem as tribos do Senhor, a fim de darem testemunho do Senhor. E as famílias subiam cantando, louvando e adorando a Deus. Hoje, o que nós lemos foi, naqueles dias, um cântico. E eu fico lendo esses salmos e imaginando o povo de Deus, as famílias, subindo e cantando, dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Um salmo precioso, de 6 versos, mas que tem uma grandeza, não é, de ensino, uma riqueza para nos edificar e nos abençoar. O meu pai, não é, de saudosa memória, todas as vezes que nós nos reuníamos para almoçar, comemorar alguma coisa lá em casa, era esse o salmo que ele lia. Não tinha outro. Podia reunir 3 vezes no mês. 3 vezes ele lia o Salmo 128. Podia reunir toda semana. Toda semana ele lia o Salmo 128. Para ele, esse salmo era o mais importante da Bíblia. E realmente ele tem o seu valor e a sua importância, irmãos, pela riqueza de ensino que ele traz para nós. Nós vimos aqui neste salmo o retrato de uma família, as bênçãos de Deus sobre uma família, as promessas de Deus sobre a família. Em primeiro lugar, esse salmo fala da bem-aventurança. Essa expressão bem-aventurado, ela está em quase todos os livros da Bíblia. Traduzido ao mais ou menos assim, a grosso modo, bem-aventurado é traduzido por feliz. Feliz. Mas essa expressão bem-aventurado é muito mais do que feliz. Não é uma felicidade qualquer. Não é um feliz apenas para sorrir num momento qualquer. É algo, irmãos, que vem do coração. É uma alegria por uma satisfação, por uma bênção alcançada, por algo da parte de Deus para nós. Essa é a razão de sermos bem-aventurados. Não somos bem-aventurados porque somos apenas felizes,
Porque se você for buscar por aí, há muitas pessoas felizes que não são bem-aventuradas. Eles são felizes porque têm alguma coisa, possuem alguma coisa, enfim, têm uma condição social melhor, alguma circunstância da vida lhe favoreceu. E essa pessoa é feliz. Mas a Bíblia aqui não está falando apenas de qualquer pessoa feliz. Está falando de uma família bem-aventurada. Uma família que está debaixo da bênção de Deus, está debaixo da graça de Deus. E o propósito de Deus para nós, irmãos, é que sejamos realmente famílias bem-aventuradas. Sejamos bem-sucedidos. Sejamos bem-abençoados por Deus. Totalmente abençoados pelo Senhor. Esse salmo, ele retrata para nós algumas coisas que eu tomei como o retrato de uma família. O que é que nós encontramos aqui neste salmo? Não vamos demorar, pode ficar tranquilo que antes da meia-noite a gente vai para casa. Não é? Amanhã é feriado, ninguém trabalha. Não é assim, irmão Jorge? É, porque no Brasil de hoje todo dia é feriado, só Jesus. Não é? Para mim não tem feriado, não tem dia santo, não tem dia nada. Se eu dependesse, eu trabalhava todo dia. Esse salmo mostra um homem temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos e comendo do trabalho das suas mãos, um homem que é feliz, um homem que vai bem. Olhando para esse homem aqui, não é? Todos nós, ao ler esse texto aqui, a gente pode questionar e dizer, meu Deus, mas quando é que eu chego lá? O princípio de Deus é o mesmo, do passado ao presente. Esse homem, vou ler de trás para frente, ele vai bem, ele é feliz, ele tem o resultado do trabalho das suas mãos, ele come do resultado do trabalho das suas mãos, ele anda nos caminhos do Senhor. E tudo isso lhe sucede, porque ele teme ao Senhor. É um homem que teme ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes, irmãos, eu busco a felicidade, eu busco o trabalho, eu busco o esforço, eu procuro até andar nos caminhos do Senhor. Mas quando eu leio aqui, aquele que teme, esse temer ao Senhor está em primeiro lugar. Porque quando eu temo a Deus, eu temo todas as demais coisas. Eu temo estragar minha família. Eu temo prejudicar a minha família. Eu temo atrapalhar os sonhos da minha família. Quando eu temo ao Senhor, eu temo pela felicidade da minha família. Eu me esforço para que minha família seja abençoada. Então eu começo temendo a Deus. Quando eu temo ao Senhor, eu sou fiel, eu sou sincero perante a minha família. Eu não vou ficar por aí olhando para A e a B, desejando A e B, porque sou casado ou porque sou crente. Acima de tudo, eu não faço essas coisas porque eu temo ao Senhor. Então esse temor é importante para que essa bem-aventurança se torne uma realidade na nossa vida. Temer ao Senhor acima de tudo. Agora, uma outra visão que esse salmo me mostra, e aí nós vamos concluir com algo que Deus me mostrou aqui, é que a mulher desse homem que teme ao Senhor, ela está no verso 3, juntamente com os filhos. A mulher desse homem será como a videira frutífera aos lados da sua casa. É interessante, não é? Que a mulher aqui é como videira frutífera aos lados da casa. Eu estava olhando esse salmo e percebi, não é, que ela não está dentro de casa, ela está ao lado da casa. Quem está dentro de casa nesse salmo aí, se você olhar, não é? São os filhos. Os filhos, eles estão aqui, ó. Os teus filhos, como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Então, os filhos estão dentro de casa, à roda da mesa. Mas essa mulher está aos lados da casa. Isto é, ela está ocupada, preocupada, trabalhando pela manutenção deste lar. É uma mulher abençoada. E a Bíblia diz
que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A Bíblia mostra isso, lá em Provérbios 31 fala sobre isso. A mulher que teme ao Senhor, o marido que teme ao Senhor, uns filhos que temem ao Senhor. A Bíblia mostra essa mulher como videira ao lado da casa, e os filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. E eu estava olhando este quadro aqui, e aí nós vamos fechar com o versículo 4. Eu estava olhando esse quadro aqui, e olhando o que cada um deles podem produzir para essa família. Não é? O homem que teme, o homem que trabalha, o homem que é feliz, o homem que vai bem, ele traz para essa casa o sustento. E o que representa o sustento de uma família é o pão. Não é? O pão. O pão é o que representa o sustento de uma casa. Quando Jesus nos ensina a orar, lá em Mateus 6, ele disse assim: o pão nosso de cada dia. Jesus poderia ter dito: olha, gente, peça uma cesta básica de cada dia, peça o macarrão de cada dia, a carne. Não. O pão resume todas as coisas. Jesus disse: você ora pedindo pão. E o que esse homem traz para dentro de casa, do fruto do seu trabalho, é o pão. É o pão que sustenta, é o pão que alimenta, é o pão que fortalece. Esse homem traz o pão para dentro de casa. Agora, essa mulher como videira, a videira produz o que, irmãos? Ela produz a uva, e da uva é produzido o vinho. Não é assim? É ou não é? Essa mulher ao lado de casa, ela é como uma videira. E é interessante que a videira não se planta dentro de casa, né, Alberto? Uma vez esse homem aí me levou lá na casa dele em Portugal, isso foi em 89, né? Tem muito tempo. Temos que voltar lá para comer aquela uva, hein? Dona Maria está cuidando da videira? Muito bem. Eu estive em Portugal com o irmão Alberto em 89. E, chegando lá, eu encontrei ao lado da casa uma videira. E é interessante que a videira, não é, quando a Bíblia diz que a mulher é como videira ao lado da casa, é porque ela não pode ficar dentro de casa. A videira não se planta dentro de casa como uma plantinha ornamental, né, que você bota num vaso e põe num canto. Para ela poder produzir, para ela poder se expandir, ela tem que estar ao lado da casa. E normalmente, em geral, toda casa no Oriente Médio, né, nas regiões de Europa, eles costumam ter uma videira ao lado de casa. Se você for na cidade de Bicas, lá onde mora hoje o irmão Nilton, você vai encontrar uma videira ao lado da casa de irmão Nilton. A dona da casa, ela plantou uma videira. E todo fim de ano, quando você chega na casa de irmão Nilton, aquela videira está lá cheia de cachos de uva. Não é? Ele está morando lá agora, tem um carinho de cuidar, de zelar, de podar, porque daquela videira ele vai extrair o seu fruto. Essa mulher, como videira, ela está ao lado de casa, produzindo alguma coisa para o sustento desse lar. E da videira vem a uva, e da uva vem o vinho. Então o homem traz o pão. A mulher, como videira, ela traz o vinho. Pastor, onde é que o senhor vai chegar? Eu não vou sair daqui, eu vou continuar aqui. Agora é interessante que esses filhos aqui, ó, está aí na sua Bíblia, não está? Esses filhos aqui, eles são como plantas de quê? De oliveira. A roda da mesa. Não é? E aí nós temos duas coisas distintas. A mulher, como árvore frutífera, como videira frutífera ao lado da casa, ela produz o vinho. Os filhos, como plantas de oliveira. A oliveira produz o quê? Hein? Qual é o resultado final da oliveira? O azeite.
o azeite. Vejam bem, irmãos, não é? O marido trabalha, traz o pão. A mulher trabalha ao lado de casa, como a videira, produz o vinho. Os filhos, a roda da mesa. É interessante isso aqui. Eu estava lendo esse texto e meditando nisso aí esses dias. Sabe? A gente não medita de uma hora para outra e sai correndo, não. A gente vai lendo, vai olhando, vai, sabe, mastigando. A roda da mesa, para se extrair o azeite, não tem que socar a azeitona, não é? Ela não passa por um processo de esmagamento, não é? Hein? Numa prensa, não é? Então, para produzir o azeite. Então, esses filhos à roda da mesa aqui, eles não estão parados, não é? Não estão simplesmente assistindo televisão em roda da mesa. Eles não estão em roda da mesa com aquele... Não. Eles estão em roda da mesa produzindo alguma coisa. Então, é uma família produtiva. É uma família onde todos produzem. O marido trabalha para trazer o pão. A mulher, como videira ao lado da casa, ela produz o vinho. Os filhos ali em torno da mesa, eles também estão produzindo alguma coisa, eles produzem o azeite. E aí nós temos aqui, irmãos, 3 elementos básicos para abençoar a nossa casa. A Bíblia diz no verso 4 o quê? Olha o que diz o verso 4 aí. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É interessante que começa falando do homem que teme. E aqui fala do homem que teme ao Senhor. Porque Deus cobra do homem o princípio do temor dentro da sua casa. Deus pôs o homem como cabeça do lar. E Ele vai cobrar de você, meu irmão. Sabe? Você às vezes exige o temor dos seus filhos, exige o temor da sua esposa, e Deus exige o temor seu, meu, nosso, que somos homens da casa. Quando Paulo descreve lá em 1 Coríntios 11, verso 3, ele fala algo interessante, ele diz, olha, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Melhor, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então, uma hierarquia. Deus comanda Cristo. Cristo comanda o homem comanda a sua casa. Para que você tema, Cristo tem que ser a sua cabeça. Cristo tem que ser o seu propósito principal. E é interessante que o verso 4 diz assim, eis que assim, é dessa maneira, desse jeito, que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do que você precisa para sobreviver com a sua família? Às vezes a gente se preocupa, não é, pela nossa sobrevivência e enchemos a nossa casa de tanta coisa, não é? Se você prestar atenção na sua casa agora, chega em casa hoje, preste atenção. Você não precisa de 6 cadeiras quando só tem 2 pessoas dentro de casa, mas você tem 6. Você não precisa de 20 pares de sapatos, você só tem 2 pés. Não é? Você não precisa de um monte de coisa quando, enfim. Eu conheço famílias, irmãos, que tem uns quartos nos fundos da casa entulhado de coisa. Que compraram. E disseram, não, isso aqui é bom, aí compra. E daqui a pouco, não, presta mais não, bota para lá. O que nós precisamos para sobreviver? O que faz uma família feliz, o que pode abençoar uma família, como diz aqui, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós precisamos do pão, nós precisamos do vinho e nós precisamos do azeite. Apenas essas 3 coisas. Você quer provar comigo? Vamos provar? Vamos? Pegue um pedaço desse pão. Pegou? Pegou ou não pegou? Pegou, Diogo? Cadê? Isso. Pega um pedaço desse pão
E agora você vai molhá-lo no azeite. Molha ele no azeite. Você já comeu um pão fresquinho molhado no azeite fresco? Hein? É bom ou não é? E o azeite serve para quê? Hein? Tem tantas propriedades o azeite, não é? Ele lubrifica, ele abençoa. Ih, meu Deus do céu, diz que o povo da Grécia bebe azeite assim de manhã, uma garrafa de azeite. Aí vivem não sei quantos anos lá. Não é? E assim vai. Aí você pega esse pão, molha nesse azeite e põe na boca. E aí, vai comigo ou não vai? Vamos comer o pão com azeite? Comeu. E aí você tem ao lado uma boa caneca de vinho. Não é? Você vai tomar agora o vinho. Pronto, irmão. Você não precisa de mais nada. Só esses 3 elementos. A Bíblia diz que é com esses 3 elementos que é abençoado o homem que teme ao Senhor. É dessa forma que nós somos abençoados. Deus te dá o pão, Deus te dá o vinho e Deus te dá o azeite. Abre a sua Bíblia no Salmo 104, verso 15 aí. Vamos ler, e aí já estou terminando. Você vai para casa com gostinho de azeite na boca, porque o vinho daqui a pouco nós vamos servi-lo, não é? À mesa do Senhor. Olha o que diz o Salmo 104, verso 15. Salmo 104, irmão, ele vai falar dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, de como Deus, não é, abençoa todas as coisas. Olha o que diz o verso 13. Ele rega os montes, não é? Farta-se do fruto das suas obras. Verso 14. Faz crescer a erva para os animais, a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Aí o verso 15 diz o quê? Vamos ler? E o vinho, coração do homem. E o azeite, seu rosto. E o pão, seu coração. 3 coisas básicas. 3 coisas simples. E a Bíblia diz no Salmo 128 aqui, que é dessa maneira que Deus abençoa a sua casa e a sua família. Agora vamos concluir. Vamos concluir. O pão representa a palavra de Deus. Você precisa dela todo dia. Você não pode deixar esse pão aqui sem comer dele uma vez por dia, pelo menos. A Bíblia diz no Salmo 104, verso 30, que o pão é para fortalecer o coração. O seu coração é fortalecido quando você lê a palavra de Deus. E a Bíblia diz para o pai, lá em Deuteronômio, pais, quando vocês estiverem andando pelo caminho, ensine essa palavra para os seus filhos. Pais, quando vocês estiverem assentados em casa, ensine essa palavra para os seus filhos. Pai, quando vocês estiverem em alguma outra situação, ensine essa palavra para os seus filhos. Quando você for se deitar, ensine essa palavra para os seus filhos. Andando, sentado em casa ou deitando-se, ensine essa palavra para os seus filhos. Porque ela é pão para fortalecer o coração da sua família. A palavra de Deus ainda é pão, irmão, ainda é alimento. É dessa forma que Deus quer abençoar a sua casa, com coisas simples, como pão, vinho e azeite. Não é? O pão para fortalecer o coração. O vinho é para quê? Você leu, o pão fortalece, o vinho alegra. O vinho alegra. E vinho, na Bíblia, é um dos símbolos do Espírito Santo. Você precisa da palavra, você precisa do Espírito de Deus na sua casa, porque é o Espírito de Deus que vai alegrar os teus dias. É o Espírito de Deus que vai alegrar o teu casamento. É o Espírito de Deus que vai alegrar a tua salvação. É Ele que dá alegria.
Ele dá renovo à nossa vida. E é interessante, irmãos, quando eu leio o Salmo 128, não é? O homem traz o pão, porque ao homem cabe a responsabilidade da palavra. Mas normalmente, quem é que fica em casa orando, buscando, pedindo, rogando? A mulher. E dela vem o quê? O vinho. Dela vem a presença do Espírito. A Bíblia diz em Provérbios 14 que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. E às vezes a gente fica imaginando que uma mulher sábia é uma mulher que vai para a universidade, é uma mulher que faz isso, que faz aquilo, que lê muito, que estuda muito. Não, irmão. Sabe qual é a mulher sábia aqui? É aquela que traz o Espírito Santo para a sua casa. É aquela que põe o Espírito Santo dentro de casa, porque é o Espírito Santo que dá alegria. Quando o marido chega cansado, essa mulher tem um Espírito para abençoar a vida dele. Quando os filhos estão com problema, essa mulher tem um Espírito para dirigir a vida deles. São coisas básicas. O pão é a palavra, o vinho é o Espírito Santo, e cada um produz alguma coisa dentro dessa casa. E os filhos, como plantas de oliveira, eles produzem o azeite. A Bíblia diz no Salmo 104 que o azeite é para quê? Untar o rosto, não é? Luzir o rosto, trazer brilho ao rosto. Brilho, brilho. A sua família vai brilhar quando tiver a unção de Deus sobre ela. Azeite fala de unção. No Antigo Testamento, todas as coisas de Deus eram ungidas com azeite. E quando passa o azeite, não é? Naquelas madeiras, naqueles móveis todos, quando foi passado naqueles móveis do tabernáculo, naquele tempo não tinha lustra-móvel, não. Hoje em dia você compra um lustra-móvel aí da vida, né? Naquele tempo, sabe como é que se ilustrava as coisas do tabernáculo? Era com azeite. Sabe como é que você vai ilustrar a sua família? É com o azeite de Deus na sua casa. A Bíblia diz lá em Provérbios, em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O homem trazendo pão representa a palavra. A mulher produzindo vinho representa o Espírito. E os filhos têm responsabilidade com o azeite da casa. Eu estava olhando esse texto aqui, tão simples, mostrando apenas um homem temendo uma mulher e os filhos, e com essas coisas tão fáceis, não é? De abençoar a nossa casa. E às vezes imaginamos que a bênção da nossa casa virá de uma maneira ou de outra, sabe, irmãos? Às vezes imaginamos que a bênção da nossa casa vai vir de longe. É alguém que virá para abençoar a nossa casa. É alguém que virá para orar na nossa casa. Não. É você que trabalha e traz o pão. É a esposa que ora e traz o vinho. São os filhos também na presença de Deus que trazem o azeite. Deus não deixa de fora aqui ninguém. O marido tem a sua responsabilidade, a esposa também tem, e os filhos também. Os filhos precisam fazer parte desse processo da família. E eu me lembro de 2 Reis, capítulo 4, quando aquela viúva foi buscar o profeta. Porque vinham buscar os seus filhos, seu marido morreu, deixou dívidas. E o profeta pergunta para aquela mulher, o que tens em casa? Ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E ele disse, corra para os vizinhos, pega bastante vasilha vazia, emprestada, muitas. E eu fico lendo a Bíblia, imaginando aquela mulher dizendo para seus filhos, pega a vasilha, pega a vasilha, pega a vasilha. E eles correm daqui, correm dali, vão da lá. Encheram a casa de vasilhas vazias. E o profeta disse, agora entra, fecha a tua porta, tu e teus filhos. Os filhos não podem ficar de fora, eles têm que ficar dentro.
Não podemos excluir os filhos, irmãos, nem dos momentos da necessidade, nem dos momentos da fartura. Os filhos precisam aprender quando estamos mal e quando estamos bem. Os filhos precisam aprender quando temos escassez, necessidade, como também precisam aprender que estamos vivendo em fartura. Às vezes escondemos dos nossos filhos as coisas de Deus. Achamos que eles são pequenos demais, que eles não precisam se envolver. Mas coloque seus filhos no propósito de Deus. Salmo 128, é um homem, uma mulher e os filhos. E cada um é responsável por um elemento da sua casa. O homem traz o pão, a mulher produz o vinho e os meninos são responsáveis pelo azeite. Mas, irmão, botar meus filhos para produzir azeite, sim. Azeite fala de quê? De unção. Sabe? A nossa casa não pode faltar unção. A nossa casa não pode faltar a alegria do Espírito Santo. A nossa casa não pode faltar o pão, que é a palavra de Deus. Pense nisso. Como é que está a sua casa? Será que esses 3 elementos fazem parte da sua casa? Pastor, pão tem. Agora, esse vinho que o senhor falou aí, o negócio está feio lá em casa. É briga todo dia. E essa tal de unção aí não dá não, porque os meninos não sentam à mesa. O menino é tudo brigado com o outro, um senta para lá, outro senta para cá, um discute dali, outro discute de acolá. Irmão, está na hora de você ouvir a voz do profeta Isaías para o rei Ezequias, lá em Isaías 28. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pastor, eu vou morrer? Vai. Eu estou falando que tu vai morrer agora? Não. É que tu vai morrer, vai. Eu hoje enterrei um amigo que não pensei que ele ia morrer. Morreu. 68 anos, morreu. Viu? Eu estou aqui, amanhã posso não estar mais. Então eu tenho que deixar minha casa organizada. Sabe? De que maneira? Não pode faltar pão sobre a minha mesa, que é a palavra. Não pode faltar vinho, que é a alegria do Espírito Santo. Não pode faltar o azeite, que é aquilo que faz brilhar a nossa vida. É que dá brilho à nossa vida. É que dá significado à nossa vida. Os filhos, irmãos, a Bíblia dá testemunho no Salmo 127, são herança do Senhor. Filhos não são problemas, filhos não são maldição, filho não é tribulação, filho não é cruz. Tem gente que lê a Bíblia lá, Jesus falou, tome cada dia a sua cruz. Aí ele olha para o filho e fala, a minha cruz aqui. Nada disso, está errado. O outro olha para a esposa, a minha cruz aqui, ó. Ainda canta um hino de 1800 antigamente, olha para a esposa, para os filhos e fala, levarei a minha cruz cantando, Jesus vai me ajudar, tribulado, tem nada de cruz. Filhos são bênção, a tua esposa é uma bênção, o teu marido é uma bênção, a tua casa está precisando de pão, de azeite e de vinho. Vamos ficar de pé na presença de Deus.